Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa PTNat. Nós vamos fazer a análise de 2011 a 2020, lembrando que o quarto trimestre ainda não foi apurado. Então, fiz uma base projetada aí utilizando os 3 primeiros trimestres para verificar, entre aspas, como vai ser o quarto trimestre do ano de 2020. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal agradeço demais, já vai contribuir muito para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, se você quiser acompanhar o projeto por lá também vai ser muito bem-vindo. Bom, vamos começar com a análise do ativo. O ativo são os bens e direitos da empresa, começando pelo ativo realizável. O ativo realizável são todos os bens e direitos da empresa que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. Então aqui a gente exclui o ativo intangível e o ativo imobilizado. Aqui o ideal, quanto maior melhor, e é o que está acontecendo com a empresa. De 2013 a 2020, eu falei 2011, a partir de 2011 a 2020, mas é a partir de 2013, tá? De 2013 a 2020 vem no crescimento bem forte, principalmente aqui de 2011 a 2020. Bom, aqui a gente tem os caixas equivalentes da empresa, que é o que a empresa tem de dinheiro disponível, tanto dentro da empresa como em investimentos de alta liquidez. Se a gente traçar uma linha imaginária, vem num crescimento forte, principalmente de 2011 a 2020, o caixa da empresa cresceu consideravelmente, isso é positivo, é muito bom para a empresa. Bom, aqui a gente tem os clientes, ou seja, o que a empresa tem a receber dos clientes no período de curto e a longo prazo. Aqui o ideal, quanto maior, melhor também. Se a gente traçar a linha imaginária, está numa tendência de alta, que é positivo também. Principalmente aqui de 2018 a 2020. Bom, vou falar agora da análise do balanço da empresa, o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é dividido pelo ativo, que é essa linha azul, o passivo e o patrimônio líquido. O ativo são os bens e direitos que a empresa tem a receber, ou os ativos fixos que estão nomeados em seu nome. E o passivo total são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, bancos, financeiras, fornecedor, governo, folha salarial. E o patrimônio líquido é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, que é o passivo não exigível, que é o dinheiro que é investido pelos sócios que não é exigível, ou seja, que é um dinheiro que é propriamente utilizado para investimento nas operações da empresa. Bom, aqui está num cenário até que ideal. O ativo da empresa está bem superior em relação ao passivo total, ou seja, a empresa tem mais ativos, mais bens e direitos a receber e ativos fixos em seu nome do que obrigações a pagar. E o passivo não está tão superior em relação ao patrimônio líquido. E o patrimônio líquido não está no patamar negativo, está no patamar positivo. Ou seja, as dívidas da empresa não corroeu as obrigações que a empresa tem. O passivo, as dívidas da empresa não corroeu o dinheiro que foi investido pelos sócios acionistas, que isso é muito positivo. Então tá no cenário bem ideal. O balanço patrimonial da empresa tá bem dividido, tá bem configurado. Bom, falando de um assunto que é importantíssimo, que é a análise do endividamento, começando pela dívida bruta. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui, está numa tendência de alta, ou seja, o endividamento da empresa está em crescimento. Só que de 2015 a 2018, que vem numa diminuição da dívida bruta da empresa, porém de 2019 e 2020 aqui teve um aumento do endividamento, muito por questão que muitas empresas, por questão da pandemia, muitas empresas no período de 2020 se endividaram muito. É comum a gente pegar o balanço de algumas empresas e verificar o nível de endividamento da empresa. Principalmente no ano de 2020 teve um crescimento muito grande, porque muitas empresas captaram recursos de bancos financeiros para poder se manter suas operações por questão da crise aí econômica que foi ocorrida por questão da pandemia do coronavírus. Então aqui é uma questão até que não recorrente por questão do aumento do endividamento para as empresas poder se manter, para poder se assegurar, manter suas operações nesse período de pandemia. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida, aqui é a diferença entre a dívida bruta e o caixa da empresa, que são os disponíveis. Aqui o ideal, quanto menor, melhor.
A diferença da dívida bruta em relação ao caixa aumentou de 2013 a 2015, diminuiu, a dívida bruta diminuiu em relação ao caixa da empresa de 2015 a 2017, voltando a crescer de 2018 a 2020. Bom, aqui a gente tem um perfil da dívida, como que está desmembrado a dívida total da empresa, qual é o patamar que está, qual o volume de dívida que está alocado a longo prazo e qual outro volume que está alocado no período de curto prazo. O ideal é que o volume de dívida a curto prazo seja inferior ao volume de dívida a longo prazo. Analisando o gráfico aqui, a linha laranja é a dívida a longo prazo, a linha azul é a dívida a curto prazo. Bom, esse cenário, que é o cenário ideal, que o volume a longo prazo foi superior de 2013 a 2016. O 2017 a 2018, o maior volume de dívida ficou alocado a curto prazo e o menor volume ficou a longo prazo, ou seja, a empresa teve mais dívida para pagar no período entre 1 mês a 12 meses, e o menor volume ficou no período a longo prazo, voltando a subir a dívida a longo prazo de 2019 a 2020, mas se a gente verificar, está bem próximo, ou seja, 50%. Se a gente colocar assim, praticamente 50% de dívida está alocada a longo prazo e a outra metade está a curto prazo, ou seja, metade. Aqui o ideal é que a maior parte mesmo, o maior volume, que o cenário ideal ficou mesmo aqui foi entre 2013 a 2016. Aqui está praticamente metade aqui de 2019 a 2020, praticamente metade da dívida ficou a curto prazo e outra metade a longo prazo. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo em relação ao caixa da empresa. Aqui a gente faz um comparativo em relação ao volume que a empresa tem de caixa em relação ao que ela tem a pagar no período de curto prazo. O ideal é que ela tenha mais volume de caixa em relação ao volume de empréstimos e financiamentos, quer dizer que a empresa tem dinheiro disponível para honrar a sua dívida a curto prazo. E não foi o que aconteceu. De 2013 a 2019, praticamente a empresa teve menos caixa do que empréstimos a curto prazo, ou seja, o volume que ela tinha de dinheiro não foi o suficiente para honrar a sua dívida a curto prazo aqui, então provavelmente ela captou empréstimos e financiamentos, ou seja, capital de giro, para poder gerar caixa, para poder honrar essa dívida a curto prazo. E aqui em 2020 aumentou o caixa da empresa por questão que ela pegou capital de giro, empréstimos e financiamentos. Se explica o aumento de dívida da empresa, da dívida bruta. Ela captou capital de giro para poder inserir nos seus caixas e honrou, para poder honrar as dívidas que ela tem a curto prazo, não só os empréstimos e financiamentos, mas também ter caixa para poder honrar os compromissos com fornecedores e a folha salarial também. Por isso que ela teve um aumento de dívida dos empréstimos e financiamentos no período de 2020, por questão da pandemia. Então ela fez um aumento desses empréstimos e financiamentos para poder gerar caixa, para poder honrar os seus compromissos com a folha salarial, fornecedores e o pagamento de empréstimos e financiamentos. Isso se explica porque 2020 foi o único ano que o caixa superou os empréstimos e financiamentos. Bom, aqui a gente tem um capital investido, aqui a gente verifica qual o volume de dinheiro que foi aplicado nas operações da empresa com capital próprio, que é o patrimônio líquido, e o dinheiro de bancos e financeiras, que é a dívida bruta. Bom, aqui está num cenário até que agradável, principalmente aqui de 2016 a 2020. A linha laranja é o patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro que é o capital próprio da empresa, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas, e a dívida bruta, que é a linha azul. A partir de 2016, a dívida bruta foi inferior ao patrimônio líquido, ou seja, a partir de 2016 a 2020, as operações da empresa foi mais financiada com capital próprio, ou seja, capital que não tem custo, do que com capital que tem custo, que é os empréstimos e financiamentos. Bom, vamos falar um pouquinho demonstrativo do resultado do exercício, que é o famoso DRE. Começando pela receita líquida, aqui é o total de vendas da empresa. Se a gente traçar uma linha histórica de 2013 a 2020, vem no crescimento. Teve uma queda de vendas de 2019 a 2020 por questão da pandemia, e teve um impacto direto e acabou diminuindo um pouquinho as vendas da empresa de 2020 em relação a 2019 a 2020. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa
Só com seu principal ramo de atividade, a gente consegue avaliar aqui que sempre foi lucrativa as operações da empresa, com seu principal ramo de atividade. De 2013 a 2015 teve um crescimento forte aqui, mas a partir de 2016 a 2020 a questão da lucratividade está numa tendência de baixa. Bom, aqui a gente tem o EBITDA, que a gente verifica o nível de lucratividade da empresa num todo. Aqui envolve as operações da empresa envolvendo seu principal ramo de atividade e as operações que envolvem a empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade, por exemplo, despesas administrativas, o pessoal do administrativo, manutenção predial, produtos de limpeza e outras receitas que não envolvem, são recursos que entram no caixa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Por exemplo, venda de algum ativo fixo, por exemplo, o imóvel, veículos da empresa, que são recursos que vão entrar no caixa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Bom, analisando o gráfico aqui, a empresa nunca teve prejuízo, ou seja, suas operações sempre foram lucrativas. Vinha em crescimento bem forte aqui da questão da lucratividade do EBITDA da empresa de 2013 a 2017, mas a partir de 2018 a 2020 aqui vem numa tendência de baixa fortíssima, 2020 aqui por questão da pandemia. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro. Se está abaixo desse patamar, que é o patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Se estiver acima desse patamar, que é o patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Bom, sempre esteve no patamar negativo, ou seja, a empresa sempre perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Aqui envolve operações de juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, e o lucro ou prejuízo que ela tem na bolsa de valores investindo em ações de outras empresas. Bom, sempre esteve no patamar negativo. 2020 foi o pior período porque ela pagou juros dos empréstimos e financiamentos que ela captou, o aumento da dívida da empresa, então aumentou aqui a questão das despesas financeiras da empresa. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período, a apuração de lucro da empresa. Bom, de 2013 a 2018 ela vinha até numa tendência de alta, estava variando bastante, né? Oscilando bastante entre altos e baixos do lucro da empresa de 2013 a 2018, mas traçando a linha imaginária de 2013 a 2018 estava numa tendência de alta. 2019 também acompanhou essa tendência de alta em relação a 2018, teve a queda forte aqui em 2020, mas muito por questão da pandemia e que acabou impactando diretamente as operações da empresa. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado da análise fundamentalista. Lembrando aí, quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Motiva aí para a continuidade do projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, ou algum comentário sobre a empresa, aí é bem-vindo aí nos comentários. E se você tiver uma sugestão de uma outra empresa também que vocês queiram que seja analisada, deixe nos comentários aí que vai ser um prazer fazer um estudo sobre a empresa. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bom 2021 a todos, boas operações e até o próximo vídeo.